aqui hoje com um tutorial coelhinho pra Páscoa. A Páscoa já tá logo ali, mas eu garanto que esse coelhinho aqui você consegue fazer até mais de um em um só dia, porque ele é muito rápido. Sem confusões, tudo direto, certinho, bonitinho pra vocês. Como eu gosto de receitas práticas, eu fiz essa receita aqui desse coelhinho pensando em fazer ele todo de uma vez só. A gente faz primeiro os braços, depois as orelhas, reserva, e depois a gente constrói as pernas e vai fazendo de baixo pra cima até o topo da cabeça, tudo sem costura. Quando a gente termina de fazer o anel mágico invertido aqui em cima, o coelho já tá praticamente pronto, faltando só colocar o pompom do rabo. Eu gosto muito de peças práticas assim, pra ensinar esse Benito aqui, esse coelhinho, pra você fazer antes da Páscoa, que ainda dá tempo. Então chega de falatório e vamos pro tutorial. Então a gente vai fazendo os bracinhos. Eu vou fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico a gente coloca 7 pontos baixos. Então fiz aqui os 7 pontos baixos, agora eu posso afrouxar. Puxo o meu anel mágico, eu não vou puxar muito ainda, então esse buraquinho aqui ainda não vai fechar totalmente, porque se eu puxo muito esse cordão do anel mágico, termina que eu aperto muito esse primeiro ponto aqui onde a gente vai inserir a agulha agora. Então eu prefiro puxar depois, quando essa primeira carreira já tiver sido feita. Então aqui eu vou dar uma afrouxadinha nesse primeiro ponto para facilitar. E agora eu vou fazer 7 pontos baixos em toda a volta, né? Um ponto em cada um dos pontos da carreira anterior. E aí você vai ver que fazendo isso, seu trabalho vai começar a virar pra dentro, assim, né? Vai começar a virar assim pra frente, né? Vai começar a curvar. E a gente depois vai desvirar esse trabalho. Então, fazemos aqui os 7 pontos. E aí agora que tá assim, aquele buraquinho do centro até aumentou, já posso fechar ele de vez e virar o nosso trabalho. A menos que você queira fazer o trabalho de outra maneira, né? A menos que você goste da aparência do ponto do avesso. Não tem jeito certo de fazer. Agora o que a gente vai fazer vamos fazer várias carreiras retas, sem aumentar nem diminuir, só pra crescer esse bracinho aqui. Então vou fazer, já já eu volto. Então tá aqui, eu terminei as minhas 5 carreiras retas. Agora eu vou afrouxar um pouquinho aqui, porque eu vou passar pra dentro. Esse fio aqui, ó, é aquele fio do anel mágico. E eu vou colocar ele lá dentro, na pontinha da mão, né, do braço do amigurumi, pra ele já ser como se fosse o enchimento mesmo. Eu não vou colocar enchimento na base do braço, eu vou colocar só lá na ponta mesmo. Então eu já coloquei o enchimento, o fiozinho do anel mágico aqui. Se o seu anel mágico não sobrou um fio longo do seu anel mágico, você pode inserir um pouquinho de fio aqui dentro ou um pouquinho de enchimento, como você achar melhor. E agora o que a gente vai fazer a gente vai achatar essa abertura aqui e fazer 3 pontos baixos fechando. A gente não vai ter uma correspondência tão certinha, porque aqui a gente tem 7 pontos baixos em toda a volta, então teoricamente, se a gente fosse fazer parzinhos, a gente não ia ficar um faltando, né? Ia ter 3 parzinhos e um faltando. Mas aqui não tem problema, a gente vai fazer mesmo assim essa finalização. E aí o que eu quero mostrar é que às vezes, quando a gente tá aqui na posição que a gente faria normalmente, né? Ele pode ser um pouco mais chato de fazer. Então eu pego esse fio e passo pra cá pela frente e levo lá atrás, assim, ó. Tá vendo? E aí agora vai ficar um pouco mais fácil. Eu venho aqui no próximo ponto e no primeiro, deixa eu escurecer aqui a imagem pra você ver direitinho o que é que eu tô fazendo. Ó, tô aqui no primeiro ponto, deixa eu voltar. Vou entrar aqui, ó, primeiro, e lá naquele do canto, que foi o último da carreira. Então esse primeiro aqui é o mais chato de fazer, mas depois que a gente passa dele fica bem tranquilo. Agora a gente vem no próximo, pega a duplinha dele lá do outro lado. E por último, aqui no cantinho, a gente faz o terceiro. E pronto, tá vendo que alcançou... Opa, saí do foco. Mas acho que deu pra entender. Tá vendo que alcançou aqui a ponta? Não tem problema não ter sobrado um pontinho, porque ele terminou ficando escondido aqui atrás. Aí agora a gente afrouxa e vamos cortar o fio, deixando ele longo o suficiente só pra fazer uma costura bem simples, porque não precisa deixar um fiozão, não. Pode deixar aí uns 20 centímetros no máximo.
Então é isso, aqui estamos com o nosso bracinho costurado. E para esse coelho a gente vai fazer 2 bracinhos iguais e também vamos deixar pronto, né? E vamos fazer também uma orelha igual a essa daqui. Então vamos começar a fazer essa orelha. A gente vai começar fazendo um anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Vou fazer aqui os 6 pontos baixos e já eu volto pra gente fazer junto a segunda carreira. Então tá aqui, já fechei inclusive o anel mágico. Agora o que a gente vai fazer na segunda carreira é vamos colocar um aumento em cada ponto, ou seja, 2 pontos baixos dentro de cada ponto da volta anterior. Então a gente vai terminar essa carreira com 12 pontos baixos em toda a volta. Eu vou fazer aqui, já eu volto pra gente fazer a terceira carreira juntos. Então agora que eu já fiz os 12 pontos, eu vou fechar um pouco mais esse anel mágico. E na nossa terceira carreira o que a gente vai fazer é um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então vai ser um ponto baixo e um aumento por toda a nossa volta até terminar essa carreira aqui com 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já eu volto pra gente continuar junto. Então eu terminei, tô aqui com 18 pontos baixos em toda a volta e agora o que eu vou fazer é 4 carreiras retas de 18 pontos baixos cada uma, né, sem aumentar nem diminuir. Para poder crescer um pouquinho essa orelha assim, antes da gente começar a diminuir. Então, vamos lá, 4 carreiras de 18 pontos baixos e já eu volto pra gente continuar junto. Então tá aqui, fiz todas as 4 carreiras retas de 18 pontos baixos e agora o que a gente vai fazer na próxima a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes e a gente vai terminar essa carreira com 16 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, já eu volto pra gente continuar juntos. Então terminei a carreira, tô com 16 pontos baixos aqui em toda a volta. E agora o que a gente vai fazer é uma carreira reta de 16 pontos baixos. Então vamos fazer só mais uma carreirinha aqui. E aí já eu volto pra gente continuar junto a próxima carreira. Terminei minha carreira reta, tenho 16 pontos baixos aqui em toda a volta. E agora o que eu vou fazer é 6 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. E eu vou terminar essa carreira com 14 pontos baixos em toda a volta. Então, vou fazer aqui, já eu volto pra gente continuar junto. Então, terminei aqui a carreira, tenho 14 pontos baixos em toda a volta, e agora o que eu vou fazer é uma carreira reta de 14 pontos baixos, sem aumentar nem diminuir. Então, vou terminar, obviamente, com 14 pontos baixos. Vou fazer aqui, e já eu volto pra gente continuar junto. Então tá aqui, tenho 14 pontos baixos em toda a volta, e agora o que eu vou fazer vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes por toda a volta, até eu terminar essa carreira com 12 pontos baixos. Então, de novo, vou fazer, já eu volto pra gente continuar junto. Então terminei, tô aqui com 12 pontos, agora eu vou fazer uma carreira reta sem aumentar nem diminuir, ou seja, eu vou fazer 12 pontos baixos direto e vou terminar essa carreira também com 12 pontos baixos. Então vou fazer aqui, já eu volto pra gente continuar juntos. Então eu terminei, tô com 12 pontos baixos em toda a volta e agora o que eu vou fazer é 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta até eu terminar essa carreira com 10 pontos baixos. Então vou fazer aqui, já eu volto pra gente continuar junto. Terminei, tô com 10 pontos baixos em toda a volta e agora eu vou fazer uma carreira reta de 10 pontos baixos e vou terminar essa carreira com 10 pontos baixos também, já que eu não vou fazer nenhum aumento nem diminuição. Então, vou fazer aqui, já eu volto pra gente continuar juntos e tá quase terminando essa nossa orelha. Falta ainda algumas carreirinhas e vamos lá, já eu volto. Terminei a carreira, tô com 10 pontos baixos em toda a volta e agora o que eu vou fazer é 3 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes até terminar essa carreira com 8 pontos baixos. Então eu vou fazer aqui, já eu volto pra gente continuar essa orelha de coelho juntos. Então terminei, tô com 8 pontos baixos em toda a volta e agora o que eu vou fazer é uma carreira de 8 pontos baixos, sem aumento nem diminuição e vou terminar também com 8 pontos. Então vou fazer aqui, já eu volto pra gente poder fechar essa orelha juntos. Então tá aqui, a gente terminou a peça da orelha, mas agora a gente tem que fechar essa abertura aqui. E a gente vai fechar do mesmo jeito que a gente fez com o bracinho. Só que ao invés de ter 7 pontos baixos, a gente tem 8 dessa vez. E a gente vai fechar com 4 pontos baixos aqui em cima. Então, normalmente eu iria estar com essa posição aqui da linha. Mas ao invés de estar aqui com ela aqui atrás, eu vou passar por baixo, assim.
que isso vai facilitar na hora de fazer essa etapa. Eu vou aproximar bem aqui para você enxergar o que eu tô fazendo. E talvez diminuir um pouco o brilho também, botar mais escuro, já que essa linha é branca. E é isso, agora a gente vai entrar aqui com a agulha no primeiro ponto e voltar ali para poder pegar o cantinho. Essa parte é meio chata de fazer, a gente tem que dar uma dobradinha na peça, mas uma vez que a gente faz esse primeiro, os outros saem com facilidade. Então vamos lá, aqui e voltando nesse. Calma, já eu mostro, gente, porque tá realmente, quando a gente vai fazer, é mais chato. Aí pronto, consegui pegar. E vamos finalizar um ponto baixo aqui no canto. E agora os próximos já estão alinhados, então vai ser mais fácil de fazer. Então já fizemos 1, 2, 3. E o quarto, ao invés de eu achar os pontinhos aqui na lateral... Opa, sai do foco. Ao invés de eu achar os pontinhos aqui na lateral, eu vou simplesmente vir no canto, aqui ó, onde tem um fiozinho, tá vendo? Eu não necessariamente entrei nas 4 alças aqui, eu simplesmente vim aqui no cantinho pra poder fazer um ponto baixo, que eu acho que fica melhor, fica com o acabamento um pouquinho melhor. Então, é isso, agora eu afrouxo, corto o fio. Não precisa ser muito longo o suficiente para uma costura, mas precisa ser o suficiente para um acabamento, porque depois a gente vai esconder esse fio aqui dentro da cabeça do coelhinho e a gente tem a orelha pronta. E a orelha a gente vai fazer esse movimento aqui que eu fiz agora, que é afundar essa parte, tá vendo? Para poder ficar mais bonitinha, dar formato para nossa orelha. Então é isso, agora a gente vai começar a fazer o corpinho. E para fazer o corpo, eu já tô aqui com as minhas partes prontas, mas eu queria que você tivesse também com 2 orelhas feitas e 2 bracinhos feitos, pra gente poder fazer esse corpo. Então, é isso. Vamos começar a primeira perninha. E para fazer a perna, a gente vai fazer um anel mágico. Vamos colocar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Então, vou fazer aqui, já eu volto. Tô aqui com o anel mágico feito, já puxei a cordinha. E pra poder fechar, né, esse anel mágico. E agora, na próxima carreira, o que a gente vai fazer é um aumento e 2 pontos baixos 2 vezes. Então, nesse primeiro aqui, a gente vai colocar 2 no mesmo, né? Fizemos um aumento e nos próximos 2 a gente vai fazer só um ponto baixo em cada. Então, um ponto baixo, um ponto baixo. Agora a gente vai fazer um aumento no próximo e depois, nos próximos 2, a gente vai fazer apenas pontos baixos. Então, um ponto baixo no próximo e um ponto baixo no outro. E a gente terminou essa carreira com 8 pontos baixos e essa já é o diâmetro, né, da nossa perninha. E aí agora a gente já pode, agora que a gente já fez a segunda carreira, a gente já pode puxar o fio do anel mágico para fechar esse buraquinho aqui. Então já temos o buraquinho fechado. Agora eu desviro essa perna que começou a virar para frente, a gente quer ela para trás. E é isso, agora o que a gente vai fazer, vamos fazer 4 carreiras de 8 pontos baixos, sem aumentar nem diminuir. Então é isso, a gente vai crescendo aqui nossa perninha até ficar mais ou menos desse tamanho. Vou fazer aqui, já eu volto pra gente continuar juntos. Então tá aqui, fiz as 4 carreiras de 8 pontos baixos, terminei a perninha. E o que você vai fazer aí na sua casa, a gente vai precisar de 2 pernas dessa. Então a primeira eu já fiz. E puxei o fio aqui, né, cortei o fio e não fiz nenhum arremate especial, simplesmente cortei o fio e puxei por todo o ponto. E fiz a segunda perna e agora o que a gente vai fazer vamos fazer essa união entre as pernas. Então vamos lá. Aqui o que a gente vai fazer, né, terminei os 8 pontos baixos da última carreira e agora eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2 e vou juntar essa perna na outra perninha. Então, vamos lá. Aqui, na hora de juntar, eu vou colocar as 2 pernas com esse acabamento aqui, né, com esse último ponto, pro mesmo lado. Então, se esse aqui vai ficar no centro e vai ficar assim, tá vendo? Aqui, vai ficar... Essa aqui também vai ficar nessa mesma posição. Então, ao invés de eu prender aqui ou prender com isso pra trás, eu vou prender exatamente na mesma posição, assim, né? Com esse coisinho aqui pro lado.
Não precisa ser exatamente, meu Deus, perfeito, mas é legal que seja mais ou menos no mesmo lado. Então eu insiro a agulha aqui na lateral. Né? Fiz as duas correntinhas, inseri a agulha na lateral e vou fazer aqui como se fosse um ponto baixo mesmo. Então puxei o fio pra cá, vou laçar a linha. Essa primeira carreira é a mais chata, mas depois fica super simples, então vai na fé. Esse foi o primeiro ponto da nossa carreira. Então, se você sentir necessidade, você pode marcar aqui que esse foi o primeiro. E agora o que a gente vai fazer é seguir fazendo 7 pontos baixos. Então, esse aqui já foi o primeiro. Se a perninha tem 8 ao todo, então a gente falta ainda fazer 7, né? Pra completar a volta dessa primeira perninha. Então, fiz 1, vou fazer 2, 4, e aí nesse 4 aqui é meio chatinho, porque ele é justamente o último ponto daquela carreira, então a gente vai segurar esse fio aqui bem seguradinho para fazer 4, 5, no próximo, 6 e 7. Como eu já fui embutindo esse fiozinho aqui, o que eu vou fazer é manter, vou embolar ele, né? Vou cortar mais curtinho, porque aqui ele tá muito longo. E vou embolar e colocar lá pra dentro dessa perna do amigurumi. Então vou fazer isso aqui e já eu volto com menos fios aqui nesse trabalho pra poder mostrar como é que a gente vai continuar. Então tá aqui. Agora o que eu tenho aqui é uma correntinha no centro, né? Já percorri todos os pontos dessa primeira perna e tenho essa correntinha aqui no centro. E eu vou virar ele assim, ó, o trabalho, para eu poder enxergar essa corrente na posição que eu vou pegar aqui os pontinhos dela. Então vamos lá, ó. Opa. Aqui é difícil de fazer e mostrar ao mesmo tempo, mas a gente vai conseguir. Então vamos lá, tá aqui, eu vou fazer um ponto baixo numa corrente e outro ponto baixo na outra corrente. Então beleza, já percorri as duas correntinhas e agora o que eu vou fazer vou fazer 8 pontos baixos aqui em torno dessa segunda perninha. Então vamos lá. Vou fazer aqui quando chegar de novo na corrente, só que pelo outro lado, né, dando essa voltinha. Quando chegar de novo na corrente aqui do outro lado, eu volto pra gente continuar junto. Então eu terminei de dar a volta nessa segunda perninha. E agora, o que eu tenho aqui são as duas correntes aqui no centro. Então eu vou passar por uma. Opa. Aqui, peguei, consegui pegar uma corrente e pela outra também. E pronto, terminei a minha carreira. Se eu tinha começado aqui, eu terminei aqui também. E agora eu tô com, ó, vamos contar. Tinha 8 pontos baixos em torno dessa perna, 8 pontos baixos em torno dessa, então já tinha 16. E a correntinha aqui eram duas correntes, né? Então seria 17, 18 de um lado, 19, 20 do outro. Então é isso. Temos por toda a nossa volta 20 pontos baixos. E agora o que a gente vai fazer a gente vai fazer várias carreiras, a gente vai fazer apenas pontos baixos, né? Ponto sobre ponto. A gente não vai fazer nem aumento nem diminuição. Então é isso. Agora você já pode encarar esse pontinho aqui como o primeiro ponto da carreira. Opa, esse pontinho aqui como o primeiro ponto da carreira. Cadê este foco? Bem aqui. Opa, tem fio lá dentro. Aqui, primeiro ponto da carreira, tá aqui. E agora a gente vai fazer várias carreiras de 20 pontos baixos, sem aumento nem diminuição. Então é isso, vou fazer aqui, já eu volto pra gente continuar junto. Então tá aqui, terminei as 3 carreiras retas, e agora o que a gente vai fazer na próxima carreira a gente já vai começar com uma diminuição, e depois a gente vai fazer mais 18 pontos baixos aqui. Mais 18? Não, mais 18. E aí a gente vai terminar essa carreira
com 19 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já eu volto pra gente continuar junto. Então tá aqui, temos 19 pontos em toda a volta e agora o que a gente vai fazer é uma carreira reta de 19 pontos, sem aumentar nem diminuir. Então vou fazer aqui e já eu volto pra gente continuar junto. Então tá aqui, temos 19 pontos baixos em toda a volta e agora o que a gente vai fazer é, vamos fazer 17 pontos baixos e no final a gente vai fazer uma diminuição. Então vou fazer aqui, já volto pra gente continuar juntos e aí a gente já vai começar a juntar os bracinhos. Mas primeiro vamos terminar, 17 pontos e uma diminuição. Então vou fazer e já volto. Então tá aqui, tenho 18 pontos baixos em toda a volta e agora o que a gente vai fazer pra começar a juntar os bracinhos, né, essa carreira vai ser toda de junção. Então a gente vai colocar eles aqui nas duas extremidades, né, nesse lado e nesse lado. Mas a gente vai crochetar junto com o corpo. Então vamos lá. Então vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3. Agora a gente vai fazer os próximos 3 pontos baixos unindo o bracinho aqui. Então vamos lá. Para unir, o que eu vou fazer é, eu vou passar, tem um pelinho aqui de dentro. E para unir o que eu vou fazer é passar a minha agulha pelo ponto aqui do bracinho, pelo primeiro ponto do bracinho, e no começo é meio chato mesmo de segurar tudo, mas vai dar certo. E agora, que eu passei pelo ponto do bracinho, tá tudo doido aqui, mas vai fazendo aí, vai acompanhando. Eu vou inserir a agulha no próximo ponto do corpo, aqui. Então tô passando pelas 4 alças, né? As 2 do braço e as 2 do corpo. Vou fazer um ponto baixo aqui. Agora eu vou, esse fiozinho aqui do bracinho que tá solto ainda, eu vou dar uma puxada só pra ele não ficar frouxo. A gente vai arrematar ele depois de tudo feito, porque se a gente for arrematar agora, termina aqui nessa costura, ele pode ficar repuxado. Então eu prefiro arrematar depois só de tudo. E a mesma coisa com os próximos 2 pontos do bracinho. Então a gente já prendeu um, agora a gente prende o segundo e vamos para o terceiro. Então, primeiro vem no ponto do braço, agora vem no ponto do corpo e pronto, tá costuradíssimo. Estamos aqui já com o bracinho costurado certinho. Agora, esse fio aqui a gente pode ignorar por enquanto, vou arrematar depois, né, esse aqui que tá preso no bracinho. E agora o que a gente vai fazer é chegar lá do outro lado. A gente vai fazer, então, 7 pontos baixos. Então, vamos lá. Então, fiz aqui os 7 pontos baixos, já trouxe o bracinho pra cá. Vou inserir minha agulha primeiro no ponto do bracinho. Agora, deixa eu segurar tudo. Agora no próximo ponto do corpo e crocheto juntos. Esse aqui que pode ser que tenha ficado folgado, eu vou dar uma apertadinha só para manter firme. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá com o primeiro braço. 2 e no terceiro faço aqui também. Agora, eu vou finalizar fazendo 2 pontos baixos, que é o que falta para chegar no final da minha carreira. E pronto. Tá aqui feita a união dos bracinhos no corpo do nosso coelho. E agora o que a gente vai fazer é... Vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos apenas nas alças de trás, aqui dos nossos pontos. Então a gente tem aqui 18 pontos baixos em toda a volta e a gente vai fazer 18 pontos baixíssimos. Opa, já tava fazendo baixo, para fazer ponto baixíssimo. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui esses pontos baixíssimos e já eu volto para mostrar como foi que ficou. Então, terminei aqui a carreira de pontos baixíssimos interna e foi assim que ela ficou, aqui por dentro, tá vendo? E agora o que a gente vai fazer é, a gente vai trabalhar o início da cabeça do nosso amigurumi por dentro dessas alcinhas aqui. As 2 alças do ponto baixíssimo a gente vai ignorar e elas vão ficar lá pra dentro.
E a gente vai trabalhar agora nessas alças que sobraram aqui do lado, né, nas alças da frente que sobraram. E a gente não vai precisar inserir nenhuma nova linha, a gente vai só continuar crochetando em espiral. A única coisa é que a gente vai ignorar essas alcinhas que acabamos de fazer aqui. A gente só fez essas alças para poder vincar melhor o pescoço. E eu tenho esses fiozinhos aqui do braço, tá vendo? Eles são... a gente ainda vai lidar com eles, mas como eu tô crochetando, eu vou deixar pra lidar com eles depois. Então eu vou enrolar aqui o meu amigurumi com eles. É bom que eu até prenda um pouco esses bracinhos, pra eles não ficarem abertos, atrapalhando na hora de fazer o crochê. Não deu muito certo prender esse aqui, não. Mas a gente dá um jeito aqui, dá uma ajeitadinha. E aqui nesse momento também eu vou já colocar enchimento dentro desse corpinho. Não tanto que eu não consiga fazer a cabeça do bichinho, mas eu já vou colocando enchimento aqui. As pernas têm um pouquinho de enchimento porque eu já preenchi com a linha própria do anel mágico, mas ainda falta preencher o corpo e eu acho que agora é a hora. Então eu vou começar a colocar o enchimento aqui e já eu volto pra gente começar a crochetar essa cabeça. Então tá aqui, já coloquei enchimento aqui dentro, tá parecendo uma múmiazinha o nosso coelho, mas já a gente dá um jeito nesses fios aqui, ficaram sobrando. E agora a gente vai trabalhar as alças de trás que sobraram, como eu tinha falado antes. Então a gente vai começar aqui, ó. Por enquanto essa alça tá ficando bem grande, tá vendo? Porque eu tô vindo daqui pra cá pra baixo. Mas antes de finalizar o ponto a gente vai dar uma apertadinha nela pra não ficar folgado. Não é pra ficar apertado também, então não puxa demais. Mas dá uma puxadinha pra esse ponto não ficar folgado. E aí, a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta até terminar essa carreira aqui com 24 pontos baixos. E a gente vai sempre fazer por essa alcinha aqui da frente que sobrou. Então, vamos lá. E aí, ignora a carreira de pontos baixíssimos que tá lá dentro da peça. A gente vai trabalhar só nessa aqui de fora. Então, vou fazer aqui. Essa primeira é mais chata de fazer, mas conforme a gente vai avançando, vai ficando mais fácil. Então segue firme aí, 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes por toda a volta, até terminar com 24. Então vou fazer aqui e já eu volto pra gente fazer a próxima carreira juntos. Terminei, tô com 24 pontos em toda a volta e é assim que tá ficando. Aqui dentro tá a carreira de ponto baixíssimo que a gente vai ignorar e vamos continuar agora trabalhando, dessa vez pegando as 2 alças. E nessa próxima carreira o que a gente vai fazer vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta até terminar essa carreira aqui com 30 pontos baixos. Então, vou fazer aqui e já eu volto pra gente continuar juntos. Então tá aqui, terminamos a carreira, temos 30 pontos baixos em toda a volta. E agora o que a gente vai fazer vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes por toda a volta, até a gente terminar essa carreira com 36 pontos baixos. Então eu vou fazer aqui, já eu volto pra gente continuar junto. Então tá aqui, terminei, tenho 36 pontos em toda a volta. E agora o que eu vou fazer vou fazer 7 carreiras retas, sem aumentar nem diminuir, para crescer essa cabeça aqui do nosso coelho. E é isso. Então, ao final de todas essas carreiras, a gente vai continuar com 36 pontos baixos em toda a nossa volta. Então, vou fazer aqui, já eu volto pra gente continuar junto. Terminei aqui as 7 carreiras e já posicionei os olhinhos. Eu tô usando olhos tamanho 7 milímetros e ele fica entre a carreira 22 e 23 com 6 pontos de distância. Então é isso. Eu ainda não coloquei as travas aqui atrás porque eu acho esse modelo aqui de trava eu não gosto muito. Opa, tô deixando cair. E aí eu vou aqui e corto as laterais. Tem que tomar alguns cuidadinhos. Vou inserir agora as travas. Vou primeiro dar um acabamentinho aqui, que eu acho que eu cortei tudo doido. E depois eu vou colocar as travas aqui pra gente poder voltar e começar as diminuições. Então é isso, vou fazer aqui já eu volto. Então tá aqui presinho. E agora pra começar a diminuir, a gente vai fazer nessa primeira carreira 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Por toda a volta, até a gente terminar essa carreira com 30 pontos baixos. Então, vou fazer aqui e já eu volto pra gente continuar juntos.
Terminei aqui, tô com 30 pontos baixos em toda a volta. E agora o que a gente vai fazer, ao mesmo tempo que a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes aqui em toda a volta, a gente vai também crochetar junto a orelha do mesmo jeito que a gente fez os bracinhos. Esse processo é meio chato de fazer, porque às vezes a gente vai ter que pegar um ponto da orelha e ainda fazer uma diminuição aqui na cabeça, mas ele é possível e eu acho que vale a pena passar esse apertinho aqui para poder conseguir crochetar a orelha tudo junto e evitar uma costura lá no final. Então, vou escurecer aqui o vídeo um pouquinho para você conseguir enxergar bem. E vamos lá! Lembra que a nossa carreira é de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, vou fazer aqui 3 pontos baixos primeiro. E dessa vez, eu não costumo marcar sempre as minhas carreiras, mas dessa vez eu vou marcar porque eu vou ter que estar prestando muita atenção em outra coisa. Eu não vou poder ficar prestando atenção na contagem de pontos. Então vou marcar para não correr o risco de perder. Tô usando um fiozinho bem fininho branco aqui só para garantir que eu não vou perder. Então beleza, fiz os primeiros 3 pontos baixos e agora eu vou crochetar a minha orelha, quer dizer, a orelha do coelho. Mesma coisa que o bracinho, a gente vai ignorar esse fio aqui a princípio. Vamos entrar com a nossa agulha aqui no primeiro ponto, né, do cantinho aqui da orelha. E ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma diminuição aqui na cabeça do coelho. Então vamos lá. Ó, tudo meio difícil de segurar, mas vai dar certo. Vamos nessa. Ó, aqui eu já entrei no primeiro ponto da orelha e aqui na cabeça eu vou fazer uma diminuição. E vou finalizar esse ponto todo junto, tá vendo? Trouxe pra frente e pronto. Aqui eu dou uma apertadinha pra não ficar frouxo nesse fio aqui da orelha. E vou seguir fazendo 3 pontos baixos, juntando a orelha com a cabeça. Assim. 1, 2, 3. Quando a correspondência é de 1 para 1, é facinho, né? O problema é quando a gente tem que fazer diminuição. E chegou o momento de fazer a próxima diminuição. Então vamos lá. Aqui, esse aqui, se eu tô na dúvida se o ponto já foi abordado, eu só levanto aqui e vejo de onde ele tá saindo, ó. Eu tava na dúvida porque daqui de cima parece que esse próximo seria meu primeiro ponto. Mas quando eu levanto a orelha, eu vejo que ele já tá sendo usado aqui no cantinho. Então meu próximo, na verdade, é esse aqui. E eu vou fazer uma diminuição. Então, beleza. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição também. 2, 3... e a diminuição, de novo 3 e uma diminuição. Essa parte eu posso aumentar a velocidade um pouquinho. E o próximo eu já posso fazer, a minha próxima sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição eu já posso fazer inserindo a agulha aqui no primeiro ponto, assim. Já botei na orelha, né? Agora eu vou lá na cabeça do bichinho e vou fazer essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Antes eu vou apertar um pouquinho, que eu acho que eu folguei nesse ponto. Beleza. Agora eu puxo aqui pra não ficar frouxo. 2, quer dizer. 3. E o último vai ser uma diminuição. Então eu entro aqui na orelha normal. Na orelha eu não vou diminuir nada. Então eu só entro aqui no buraquinho, nas alcinhas. E na cabeça do bichinho é que eu vou diminuir. Então, assim. Pronto. E agora finaliza com 3 pontos baixos e uma diminuição. E acabou a nossa volta. Agora eu posso afrouxar o meu ponto aqui. E ó como ficou. Presinho, tá vendo? Já crochetado junto. Do mesmo jeito que no braço, esses 2 fios aqui a gente vai deixar pra arrematar no final. Opa, tem sujeirinha aqui. E aí eu vou poder, pra não me confundir aqui, a quantidade de pontas, eu vou enrolar ele também aqui no coelhinho. Só pra tirar do caminho. E aqui vou fazer na próxima carreira 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta.
até eu terminar essa próxima carreira com 24 pontos, ou com 18 pontos baixos. Então vou fazer aqui e já já eu volto para continuar, e quando eu voltar a gente já vai poder colocar também o enchimento aqui dentro dessa cabecinha. Então tá aqui, tenho 18 pontos baixos em toda a volta e agora eu já vou começar a colocar enchimento. Lembrando de sempre lembrar de colocar enchimento aqui entre os olhos, porque às vezes os pininhos lá dentro, se a gente só colocar assim sem distribuir, a gente acaba não abrangendo algumas partes. Então, vamos distribuir bem esse enchimento. Eu vou fazer aqui, já eu volto. Então tá aqui, terminei de colocar enchimento e agora o que eu vou fazer na próxima carreira eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes até eu terminar essa carreira com 12 pontos baixos em toda a minha volta. Então, vou fazer aqui e já eu volto pra gente fazer a última carreira deste coelhinho juntos. Então tá aqui, tenho 12 pontos baixos em toda a minha volta e agora o que eu vou fazer vou fazer apenas 4 diminuições. Eu sei que muitas receitas pedem para fazer 6 diminuições, mas eu acho que quando a gente faz 4, a gente tem um acabamento um pouquinho melhor no anel mágico invertido, então eu prefiro fazer apenas 4 diminuições. Então vou fazer aqui, já eu volto, a gente já vai colocar esse fiozinho aqui na agulha de tapeceiro para começar, para poder finalizar mesmo esse amigurumi. Então, já eu volto. Então, tá aqui, terminei todos os meus 4 pontos baixos, não, todos os meus 4 diminuições. E corto o fio, passo por todo ponto aqui. E agora a gente pega essa pontinha e passa pela agulha de tapeceiro. Cheio de enchimento na mão. E, para fazer o anel mágico invertido, tudo que a gente vai fazer é pegar todas as alcinhas da frente dos próximos 8 pontos. Agora a gente puxa bem para fechar e joga essa linha lá para dentro do trabalho. E agora eu vou perder ela aqui algumas vezes. E cortar rente. Aqui. Opa, cortei só uma parte. Aqui. E pronto. Foi assim que ficou o anel mágico invertido. E agora a gente vai arrematar, vou desenrolar esse bichinho aqui que tá parecendo uma múmia, pra gente poder dar acabamento aqui nesses fios, que nada mais, nada menos que a gente vai fazer. Vou fazer um aqui pra mostrar, e aí os próximos eu faço e já vem com o bichinho pronto. Ó, passei aqui a ponta do fio na minha agulha. Aqui, tá vendo? Ó, se eu não fizer nada, se puxar desse lado, ele vai esticar aqui, ó, tá vendo? E aí fica um fiozão aqui na frente. Então eu vou deixar ele bem esticadinho. Vou entrar no ponto aqui próximo, né, da cabeça, no ponto logo abaixo desse fio. E sair aqui embaixo, na parte de baixo da orelha. Se eu estivesse fazendo o braço, ia sair na parte de baixo do bracinho, tá vendo aqui? Ó, quando eu puxo esse fio, ela fica bem presinha. E aí eu vou deixar bem tensionado e vou dar aqueles nós de acabamento mesmo que a gente costuma fazer. Nó de costura, de finalização de costura. Como essa parte é mais frágil, eu vou dar 2 nozinhos antes de jogar a agulha, a linha, né, lá pra dentro do trabalho. Então, dei o primeiro nó, dei o segundo e agora sim eu jogo a linha lá pra dentro. E posso cortar rente. E tá feito o acabamento aqui da orelhinha. Então eu vou dar acabamento aqui nessa segunda orelha e nos 2 bracinhos também, e já eu volto pra gente poder passar o blush nessas orelhas e aqui na bochecha do nosso coelho. Então tá aqui, terminamos o nosso coelhinho.
Lógico que se você quiser, você pode fazer mais detalhes. Pode fazer aquele bordado aqui no centro do rosto, né? Pra fazer tipo um focinho. Aqui eu usei o olho 7mm, mas eu olhei pra ele aqui agora, eu acho que ia ficar muito legal se o olho fosse um pouquinho maior, tipo um 8 ou 9mm. Eu acho que ele ia ficar com mais cara de... mais fofinho, assim, sabe? Um rostinho mais infantil. E agora o que eu vou fazer é usar blush mesmo de maquiagem pra fazer o blushinho desse nosso coelho. Então, o que eu faço é sempre abaixo do olho, um pouquinho deslocado pra fora. Eu começo aplicando mais leve, acho que tá forte, e aí na hora, depois eu posso esfumar um pouquinho pra deixar um pouco mais fraco. Então... assim... ele já vai ganhando outra cara, né? Quando a gente coloca um blushinho. Vou dar uma aumentada aqui no meu. Ao invés de deixar só localizado, eu vou fazer aquele blush chinelada no coelhinho. Então, tá aqui, fiz o blush chinelada no meu coelhinho. E agora a gente vai pintar a parte interna da orelha. Pra parte interna da orelha, eu vou usar o mesmo tom de blush. E vou começar a pintar bem no centro mesmo, essa bolinha aqui. Agora que eu já fiz essa parte aqui bem dentro dessa concavidade aqui, eu vou pegar e começar a subir com mais cuidado, porque essa área aqui eu quero pintar um pouquinho menos, fazendo um formatinho assim de gota, tá vendo? E aí... vou pintando devagarzinho até chegar na mesma tonalidade que essa parte aqui embaixo. Então vou fazer isso, deixando esfumadinho. Não quero nada muito bem delimitado, assim, que seja, né, uma linha reta perfeita. Então tô fazendo e aí ao mesmo tempo eu já venho e dou uma esfumada também aqui embaixo, nessa linha, para ter um degradê um pouquinho mais bem feito. Nada muito detalhado não, é só pra não ficar aquela linha marcadíssima. Então é isso, vou fazer isso aqui e vou fazer na outra orelha também. Já já eu volto com o nosso coelhinho pronto. Então tá aqui, terminei de passar o blush aqui nas duas orelhas. O blush, aqui no vídeo, ele tá um pouquinho mais forte do que eu estou vendo aqui com os meus olhos. Mas mesmo assim ele tá um pouco mais forte mesmo nessa primeira etapa. O que acontece? Sempre que eu vou pintar com blush mesmo, maquiagem, o amigurumi, eu entendo que a maquiagem ela não é tão durável assim, então eu passo um pouquinho mais forte do que eu gostaria, porque ela vai saindo com o tempo. E aí ela não chega a sair totalmente. Eu tenho amigurumis muito antigos que ainda tem o blush, lógico, amigurumis que não foram lavados ainda, então eu acredito que seja bem durável sim, principalmente se o seu amigurumi for para decoração. O coelho já tá pronto, a gente vai fazer um rabinho de pompom. E para fazer isso, eu cortei aqui um fio, tem mais ou menos uns 20 a 25 centímetros. Eu vou colocar eles aqui entre o meu indicador e o meu dedo médio, assim. E agora eu vou pegar aqui o fio do novelo e vou enrolar nesses dois dedos aqui. Eu vou separar um pouco os dois dedos, porque se eu enrolo eles juntos, assim, fechadinhos, termina que depois fica muito apertado. E vou dar muitas voltas, várias voltas, até encher bem aqui. Acho que assim já tá bom, de quantidade de voltas, até porque o meu pompom vai ser pequeno, não vai ser muito grande. E agora, esse fio aqui que tava entre os meus dois dedos, deixa eu afastar um pouquinho pra dar pra ver melhor. Agora esse fiozinho aqui que tava entre os meus dois dedos, eu vou dar um nozinho aqui com ele. Às vezes é difícil fazer tudo com uma mão só, mas é só nesse começo aqui. Quando a gente tira do dedo, aí já dá pra fazer tudo mais fácil. Opa, tirei. Agora eu apoio aqui na mesa e vou dar um nó bem apertado. Com o nó apertado, eu seguro esses dois fios e corto aqui os fiozinhos da lateral. Assim.
Pronto, agora é só aparar o excesso e deixar esse pompom redondinho. E pode aparar bem, porque o nosso pompom vai ser pequeno, então ele ainda tá bem grande aqui comparado com o tamanho do coelho. Então, é isso. Vou fazer aqui e já volto com o pompom feito. E depois de muito aparar, foi assim que ficou o nosso pompom. E aqui, mantive aqui o fio longo, né? O fio que tá dando a volta aqui por dentro é o fio que a gente vai usar pra costurar o rabo no nosso coelho. E essa foi a quantidade de fio que saiu desse pomponzinho aqui. Então, beleza, eu vou afastar aqui por enquanto, tomando cuidado porque isso aqui é super leve. Qualquer coisa voa longe. E vou passar esses fiozinhos aqui pela agulha de tapeceiro pra gente costurar aqui na bunda, na parte de trás do nosso coelhinho, assim. Mas é uma costura super simples, então vou fazer e já já eu volto com o coelho pronto. Então foi assim que ficou o pompom costurado no rabinho aqui, né? Assim que ficou o rabinho do nosso coelho. Eu achei que ele tinha ficado muito grande ainda, então eu fui lá e ainda dei umas tesouradas aqui pra ficar menorzinho. Então se quiser desde o início já fazer o seu pompom menor que o meu, pode fazer, porque acho que fica mais proporcional assim, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado.